Boa tarde, ou bom dia para quem for assistir outro dia. Então, hoje já é quarta-feira da Semana Santa para os católicos, né? Ou cristãos de modo geral. Por falar nisso, né? O tema de hoje mesmo que eu vou falar é dos direitos dos trabalhadores e direitos dos índios que o ministro do Supremo, Gilmar Mendes, tirou de todo mundo, né? É um absurdo que só uma pessoa no Supremo, que não cria lei, tem que obedecer a lei, possa atrapalhar e acabar com o direito de milhões de pessoas, milhões e milhões de pessoas, né? Que democracia é essa que o povo não elege uma pessoa dessa e é ele que manda no povo, né? E aí fica os bolsonaristas, aí os golpistas bolsonaristas, porque nem todo bolsonarista é golpista, né? Mas todo golpista é bolsonarista. E aí ficam aí falando, querendo que o Brasil viva em função deles, né? E também se lembrando da Semana Santa rapidinho, semana cristã, né? A semana do auge do cristianismo, né? É interessante lembrar, né? Ou saber, né? Porque tem muita gente que é cristão e tudo não sabe disso, né? Mas há 2020 anos atrás, os cristãos já estavam lá. Os cristãos não era cristão, né? Jesus Cristo e seus apóstolos, né? Estavam lá se debatendo contra as durezas do Império Romano naquela época, que lá era representado pelo povo da Judéia, que não era judeu, né? Posteriormente, hoje chama-se o povo de Israel, né? O povo de Israel atual, porque Israel não existia na época. Era Judéia, era Galileia, era um outro lá que eu não me lembro o nome, eram três, né? Jesus era galileu e foi o povo da Judéia que o matou a mando do Império, certo? Império Romano. Sabe que mudou muita coisa em 2020 anos? Hoje, os galileus são os palestinos, né? Estão morrendo à torre direita a mando do Império, que é o estadunidense que fica na América, né? Atual América, na época não existia, só existia mais de 1500 anos depois. Então, em duas palavras aqui, falando da gravidade que os trabalhadores não estão se dando conta do que o Gilmar Mendes fez essa semana, o mesmo que ele já vem fazendo para os índios há alguns anos, que é obrigar o marco temporal, dizendo que os índios só têm terra a partir da Constituição de 88, como se os índios tivessem chegado no Brasil em 1988. Os índios chegaram no Brasil nessa época. Gente, tem uma frase famosa que eu sempre digo, que eu digo nada, que não foi inventada por mim, que as mulheres dizem, né? O lugar da mulher é onde ela quiser, certo? Parabéns, é isso mesmo. O lugar dos índios é aonde ele quiser no Brasil. Eles são donos, eles eram e são donos de todo o Brasil, certo? Se fossem, que tal aqueles milhões que se cobram para subir no Cristo Redentor no Rio de Janeiro e no Pão de Açúcar fosse dado para os índios, que era tudo deles, eles moravam ali, os tamoios moravam ali, né? Os que foram eliminados pelos brancos, né? Começou a ser eliminado lá naquela época, assim que desembarcaram, começaram a eliminar índio, né? Então, e aí fica falando essas asneiras, né? E o pior é deixar na mão de um homem só, um grande fazendeiro, um bilionário, como o ministro do STF, Gilmar Mendes. Ele está lá para quê, será, né? Para isso mesmo, né? Porque um bilionário está lá para ganhar 40 mil por mês, né? Explica isso melhor para o povo, né? O povo que tem um pouco de sabedoria ou que sabe alguma coisa, né? Se informa sobre isso. E esta semana esse mesmo senhor desgraçou com o direito dos trabalhadores, que ele fez agora com que ele suspendeu as ações em todo o Brasil de pessoas que registraram MEI ou registraram PJ, que MEI é um tipo de PJ, é um dos tipos de PJ, né? PJ é todo o conjunto, pode ser MEI, pode ser empresa normal, pode ser microempresa, certo? E ele pegou as pessoas que têm PJ
E em todo o Brasil suspendeu milhões e milhões de ações que pediam vínculo empregatício ou qualquer direito trabalhista, como folga semanal, férias, 13º, ou FGTS só, ou nenhum desses, mas apenas folga, né? Ele fez tudo e suspendeu todas as ações que correm até que o Supremo analise isso. Por quê? Porque ele alega que não tem a legislação trabalhista que fala isso. Lógico que tem, né? Mas caberia ao Congresso que está preocupado só em votar a anistia dos golpistas a fazer uma lei específica dizendo que isso não pode acontecer, que PJ não deveria ser contratado como empregado. Ó. Aquele empregado que tem que chegar na hora, tem meta, tem subordinação, é escravizado, né? Tratado como peão, sofre até assédio moral e tudo mais, porque você é microempresário, é PJ, é MEI. Fala sério, né? Ele suspendeu tudo isso e os trabalhadores não estão vendo a extensão da gravidade disso. Quer dizer, a qualquer momento o que pode acontecer com essa medida tomada por esse senhor multifazendeiro, multiempresário, multitudo, é o maior do STF, né? Foi nomeado aí por Fernando Henrique, né? Na época. E Deus o tenha, não sei se Deus o tenha, se está vivo ou não, né? Mas enfim, aí o que ocorre? Essa gravidade pode ser que qualquer pessoa, qualquer doméstica, for trabalhar de doméstica, pode ser exigido dela um MEI para ela trabalhar. Aí ela não vai ter mais férias, não vai ter mais 13º, não vai ter mais horário, não vai ter mais folga semanal, como todo MEI hoje não tem. Porque ele não é empregado, ele é empresário. Empresário! Aí na hora que quer o dinheiro para comprar carne ou para pagar aluguel, não tem. Ô, empresário! Né? Fala sério, né, gente? É isso que esse senhor fez validar. Agora, qualquer empresa no Brasil, por menor que seja, até dona de casa, pode chegar e falar, você abre o MEI que eu te contrato, o escravinho, ou escravinha. Se você quiser trabalhar comigo, abre o MEI. Pensou se a moda pega, gente? Hã? Não teremos mais empregado, não teremos mais direito trabalhista. E o mais grave, meu povo, aprenda isso. Quando você ficar velho, que você pensa que não vai ficar velho, ou a maioria do povo jovem acha que nunca vai aposentar, você vai viver do que se você não aposentar, o cidadão? Ou você acha que vai virar empresária antes de completar 60 anos? Ou você acha que depois de 60 anos ele tem condições de ficar rico, gente? Acorda, meu povo! Vamos embora para a rua protestar, exigir que o Congresso aprove uma lei, exigir acabar com essas malandragens, essas bandidagens que acabam com o direito trabalhista. Contribua com o seu sindicato, faça alguma coisa se o sindicato seu for operante, não esse sindicato de pelego que não faz nada, né? Como a maioria dos sindicatos no Brasil nunca fizeram nada. O trabalhador teve grandes movimentos há 110, 105, 100 anos atrás, porque não tinha sindicato para embolsar o dinheiro. Na década de 1917, 18, 20, 22, 24, existiam movimentos que paravam em todo o Brasil, quando não tinha Zap, não tinha nada. Parava em todo o Brasil. A polícia matava alguém em São Paulo, o Brasil inteiro parava em solidariedade a esse morto. Entendeu? É só ler história, gente, pesquisar para saber se era ou não era o que eu estou falando. Entendeu? Agora, aceitar um cidadão que nunca recebeu um voto, nem nunca vai receber, mandar em todo o Brasil, os índios em todos os trabalhadores? Hã? Esses dias mesmo a polícia de Brasília, a mesma polícia lá que se pactuou lá, se amuou lá junto com os golpistas de 8 de janeiro de 2023, desceu o pau, cacetete, bateu em deputado, bateu em tudo lá em Brasília semana passada, dia 10, quinta-feira, né? Portanto, agora de abril, porque eles estavam fazendo a manifestação pacífica, gente. Pacífica para encerrar o acampamento Terra Livre, que é do movimento indígena do Brasil, com todo o direito que eles têm. Se tem alguém que tem direito nesse país, são os índios. Mas ninguém respeita, porque aqui pretende-se genocidá-los, exterminá-los, como sempre fizeram. É isso por hoje.
Vou ficando por aqui. Tudo de bom a todas e a todos. E uma boa Páscoa, né? Uma boa Páscoa. Não vou esquecer disso. Não vou voltar amanhã. Então, que todos tenham uma boa e santa Páscoa, como diz, né? Eu não sou mais cristão há muitos e muitos anos, né? Não tenho religião, mas mesmo assim eu apoio todos os movimentos e respeito todas as religiões que o povo acredita e tem que ser respeitado. É isso que eu tenho a dizer.